Pároco, de Coelho Neto. Voz, Iba Mendes. A noite, espazida de astros, silenciosa e morna, corria triste, sem rumores dos outros anos, quando era vivo o venerando pároco centenário, que fazia despertar a aldeia religiosa com a voz sonora do grande sino e com os repiques festivos das campanilhas. Ia passar despercebida a grande hora da alva redentora em que Jesus nasceu. Campos desertos, choças apagadas, eiras umedecidas. Apenas um ou outro campônio, saudoso do velho tempo, abria a porta da cabana para olhar os muros brancos do presbitério vazio, ou passava por entre as ramagens sob o esplendor infinito da noite constelada, como o espectro errante da alegria extinta, tocando tristemente a viola. O luar escorria pelas árvores, alvo e diáfano, tornando de prata a água lisa de um lago, onde o gado descia a beber. A igreja fechada, branca, muito branca, era como a miragem feita pela claridade do luar. Mas que diferença dos outros anos! Àquela hora as portas escancararam-se, exalando o aroma santificante dos turíbulos, e o campo enchia-se com o clangor dos hinos do povo que saudava, no berço de palhas do presépio, o louro Jesus nascido, deitado com simplicidade entre a vaca e o jumento. Que diferença dos outros anos! Quem tivesse ouvido a palavra trêmula do velho pároco, narrando ao fim da missa, diante do pequeno estábulo, o mistério de Belém, como nascera de Maria, sempre virgem numa creche, para exemplo dos homens, Jesus, Rei dos Reis, a misericórdia suprema, teria saudades diante de tamanha tristeza. Nos currais fechados, o gado, adivinhando a luz da manhã, mugia profundamente. No céu puríssimo resplandecia radiosa a estrela d'alva. Um galo solitário cantou um quintalejo. Logo outros responderam dos quintais vizinhos e de sítios distantes. E, súbito, o som profundo e grave do grande sino quebrou o silêncio melancólico da noite natalícia, e logo romperam, em bimbalhada estrídula, todas as campanilhas, justamente como nos outros anos, quando era vivo o venerando pároco. De repente, abriram-se as portas das cabanas. Os campônios atônitos apareceram nas soleiras em leves roupas, as cabeças nuas, com lanternas erguidas alumiando a noite. As portas da igreja, abertas de par em par, deixavam ver o interior resplandecente de luzes. O espanto foi grande entre os rústicos, e nenhum ousou aventurar um passo, posto que os sinos continuassem a soar festivamente. Foi um boiadeiro quem primeiro falou. Deve ser alguém da vila que faz soar a missa para trazer-nos recordações do pároco, fazendo que não passe silêncio a noite santa de Deus. Os sinos repicavam a mais e mais, e já em frente da igreja havia uma esteira de luz dourada que os círios alastravam. Se fôssemos, propôs o boiadeiro. Voltaram todos em busca dos gabões e dos cajados, e, reunindo-se, com os olhos sempre fitos na igreja iluminada, foram seguindo em grupo cerrado, lentos, tímidos, parando de instante a instante, assustando-se ao mínimo ruído. Lá à frente o boiadeiro, batendo fortemente com o cajado para animar a turma. Longe pelos quintais, ao frescor da madrugada, cantavam mais vivamente os galos. De repente, um grito atruou num grupo. O boiadeiro, que ia à frente, caíra de bruços junto às escadas da igreja, clamando. Nenhum só homem atreveu-se a avançar para acudi-lo. E só quando o viram erguer-se com os braços alçados, brandindo o cajado grosseiro, foram caminhando. O pároco! O pároco! Bradava o boiadeiro, subindo tremulamente os degraus. E os homens que haviam corrido,
estáticos, parados, balbuciavam, com os olhos postos no altar da igreja. O pároco que morreu, o pároco. Começava a missa de Natal. Junto ao altar, revestido dos hábitos religiosos, estava um velhinho pálido, inclinado sobre o livro santo, as mãos juntas, orando. À sua esquerda, fúlgido, com um esplendor sideral, um anjo de asas cerradas, ajoelhado, agitava um turíbulo. Outro à direita, todo num grande limbo de luz, acolitava. Nada se ouvia. De vez em vez, o oficiante voltava-se para abençoar os campônios, e as suas pupilas fulguravam. A pouco e pouco foi-se enchendo o templo. Havia montes de cajados à porta. Os anjos passavam de um para o outro lado, sem tocar o solo, aéreamente, num adejo sutil. Fim da cerimônia, a bênção do sacerdote caiu sobre todas as cabeças. E ele, lentamente como nos outros anos, desceu para o meio da turba e, flanqueado pelos anjos, fez a prédica consoladora, narrando o poema da simplicidade, paternalmente, com a palavra pausada e meiga. Por fim, passando pelos grupos, mais pálido que o luar que ainda lumiava, ia dando a beijar a mão gelada, e viram todos o santo e venerando padre alçar os braços em ofertório. Depois voltou-se e ficou muito tempo a olhar a vila. E uma lágrima silenciosa desceu-lhe pela face branca, ajoelhou-se curvando a fronte, e todos imitaram-no. Quando os campônios levantaram os olhos, os sinos tinham emudecido num campanário, e pelas tábuas do templo havia estrias douradas de sol. O pároco e os anjos haviam desaparecido. Entreolharam-se os campônios, e o boiadeiro, tomando o cajado, indagou: De onde terá vindo? De onde terá vindo? Do túmulo, de certo, disse uma velha a tremer. Do céu, disse um pastorinho, não há anjos na terra. Mas ele chorou, disse o boiadeiro, e não há lágrimas no céu. Saudades, talvez, falou alguém no grupo. Então o boiadeiro, fazendo o sinal da cruz, suspirou. Se há saudade no céu, bem triste deve ser a vida eterna. Bem triste, suspiraram todos. E o boiadeiro ajuntou. Bem disse ele antes de expirar, que havia de estar sempre conosco, acompanhando-nos em nossas dores e em nossas alegrias. Bem disse ele antes de expirar. Sempre estará conosco, protegendo-nos à nossa mesa, à beira do nosso leito, junto ao sepulcro em que ficaremos, disse um sertanejo. E todos, movidos pelo mesmo sentimento, levantaram para o céu os olhos agradecidos. A manhã de Jesus resplandecia. E eis porque não tem pároco a igreja de São José do Monte. O presbitério é o céu, e o pároco é sempre o mesmo, que desce em espírito para abençoar as almas e as campinas. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com